Brasil, olá mundo! Sou Pedro Mendes, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, um programa que vai impactar você com as principais notícias do Brasil e do mundo. Peço ao senhor e à senhora, como sempre, a gentileza de não mudar de canal. O programa está muito legal, muito marcante. Só vou dar um recadinho do apoio cultural. É 1 minuto e eu já volto. Segura aí. Põe no pente, Braga, põe no pente! Desce do carro, desce da moto! Perdeu o Playboy! Podia ser o mala, né? Pra roubar o seu carro, a sua moto. Mas não sou não, vou dar uma dica de segurança. Se você tem carro, moto, principalmente moto, entre em contato com a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Cobre furto, roubo, colisão. Para moto, a cobertura é completa. Diferente de outras empresas, a PVS ela cobre tudo, 100%. Ela cobre o furto, que é a moto parada na rua, que as outras empresas não cobrem. Cobrem a perca total, a colisão. Não tem essa de te entregar quadro da moto, moto toda estourada. Você recebe 100% tabela FIP. Então entre em contato através desse zap que passa aí na sua tela. A PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Proteja a sua moto já! Queria deixar um comentário. Nós estamos passando por tempos difíceis no planeta Terra. As mudanças climáticas, a Europa gemendo com altas temperaturas, fora as queimadas, né? Eu venho falando aqui em vários programas quantas pessoas morrendo, animais, por conta dessas queimadas. Aonde vamos parar? Presta atenção nessa matéria, para se refrescar. Põe no pente, Braga, põe no pente! O calor não afeta a vida somente dos seres humanos. Na Bélgica, um zoológico na região de Valônia precisou tomar medidas para aliviar a vida de seus moradores. Uma delas foi pela boca. Grande parte dos animais ganhou suculentos picolés ou comida gelada. Os orangotangos até estão acostumados às altas temperaturas em Sumatra e em Bornéu, mas não deixaram de receber guloseimas para se refrescar. Quem precisou muito de ajuda para suportar o calor foram os pandas, que se esbaldaram com os agrados refrescantes na frente do público. Já as lontras ganharam marmitas de peixes congelados. A festa foi grande dentro e fora d'água. Animais símbolos do frio, como ursos polares e morsas, são os que mais sentem a onda de calor, que afeta zoológicos como o Pairidais azul da Bélgica. Nesta terça, as altas temperaturas seguiram fortes na Europa. O fenômeno bateu recordes históricos no Reino Unido, que ultrapassou pela primeira vez os 40 graus Celsius. Até os bichinhos, né, sofrem com essas altas temperaturas por conta, que eu já disse aqui, canso em repetir, mas falo para você, as mudanças climáticas. O desmatamento na Amazônia. E fora também que a população mundial, ela também não tem nenhum tipo de consciência, a maioria das pessoas não está nem aí para isso. Ou seja, ela fala, mas a minha geração está protegida, eu vou viver, morrer, os meus filhos, mas o impacto global já está sendo muito forte. Você que acompanha o programa Chutando o Balde, há mais de um ano, nos veículos de comunicação, você sabe que nós temos o comprometimento com a notícia. Então fique ligado, não mude de canal, hoje o programa está, como diz o dito popular, a milhão. A gente está aqui para passar as notícias especialmente para você. Tá o Bob aqui comigo, ó. Bob, nosso campeão do MMA, a equipe completa. O bicho está pegando. E é difícil a gente falar ainda da pandemia da Covid-19. Estamos em 2022 e essa maldita pandemia provocando reflexos na sociedade, levando vidas, um número cada vez maior de mortes, de pessoas que perderam a vida por conta desse vírus maldito. Fora as consequências de você aí que está assistindo, que teve um parente morto por essa praga. OMS alerta para outono e inverno difíceis por conta ainda da Covid-19. Não muda de canal para... Põe no pente, Braga, põe no pente!
A Organização Mundial da Saúde fez um alerta nesta terça-feira sobre a situação da Covid-19 na Europa após o verão. O escritório da OMS no continente acredita que o outono e o inverno devem ser difíceis devido ao aumento de casos da doença e ao relaxamento das medidas de vigilância. A agência pediu aos países para resolver as lacunas no monitoramento e resposta à pandemia para acabar com mortes evitáveis. Em comunicado, a organização disse que a situação atual é semelhante à do verão passado, mas ressaltou que desta vez a onda de Covid-19 está sendo impulsionada por sublinhagens da variante Ômicron. De acordo com a organização, o número de novas infecções na região OMS da Europa, que inclui 53 países, triplicou nas últimas 6 semanas. As taxas de hospitalização dobraram no mesmo período, mas as internações em unidades de terapia intensiva até agora permaneceram relativamente baixas. Cerca de 3.000 pessoas ainda morrem de Covid-19 na Europa todas as semanas. Vocês viram quantas pessoas morrem na Europa de Covid-19? Imagina em todo o globo terrestre, todo o planeta Terra. Eu tomei a 4ª dose da vacina, graças a Deus. Minha esposa também tomou, estamos protegidos. Rodrigo Braga também tomou as doses. Quantas doses você tomou, Rodrigo Braga? 4 também? Também tomou a 4ª dose. Só que existem aquelas pessoas que não puderam tomar a vacina. Não tiveram a mesma sorte. E por elas, o nosso sentimento de luto, a nossa dor, aquela angústia por essas pessoas que sofrem ainda com esta pandemia maldita. Mesmo a ciência tendo progredido e feito as vacinas em tempo recorde. Mesmo assim, tem pessoas que sofrem, estão morrendo ainda por essa pandemia maldita. E fora aquelas que não acreditam no vírus. Ainda tem gente assim. Tem gente que não se vacinou. É um verdadeiro compartimento de Covid ambulante. Pega a doença, às vezes passa para outras pessoas, a pessoa morre, mas ele não acredita. É inacreditável. Tamanha ignorância do ser humano. Dizem que a pandemia é uma fantasia, é político. Por incrível que pareça, existem pessoas assim, contrariando todas as estatísticas que está vista aí para qualquer um que quiser ver a olho nu. Quantas pessoas já sofreram por conta disso, né? As nossas redes sociais, ô Braga, Facebook, Instagram, você que está assistindo o programa, não esquece de se inscrever, de compartilhar no Facebook, no Insta, no canal do YouTube King Reality Show, todas as nossas matérias, entrevistas especiais, programas. Hoje, Chutando o Balde, nesse exato momento, está completando 180 programas gravados. É uma marca inédita, 180. Olha o Bob aqui, ó. Não faltou um. Nosso campeão do MMA também. Esse aqui já faltou um dia também, que a gente esqueceu ele em casa. Mas tá aqui, viu? Ele tá no 179. Mas foi culpa da minha esposa que deixou ele em casa. Foi culpa da Mônica. Deixou, mas se não, mas o outro você faz 180. Mas mesmo assim tá com a gente aqui. É muito bacana, né, gente? Graças a Deus, 180 programas gravados. Um programa independente, levando informação para você que está no Brasil, fora do país, através das redes sociais, dos canais por streaming. Estamos aí na Soul TV, Max Cloud, TV Brasil, pela Demais TV e outros veículos de comunicação aí por todo o Brasil. Muito obrigado por acolher essa causa e acreditar nesse apresentador que vos fala. É muito bacana, né, gente? O Brasil acolhendo o jornalismo independente. Indústria farmacêutica pede melhor preparação para pandemias. A indústria farmacêutica pede uma preparação melhor para as pandemias. Fique ligado. Põe no pente, Braga, põe no pente! A Federação Internacional da Indústria Farmacêutica pediu nesta terça-feira às instituições internacionais que se preparem melhor para as próximas pandemias, com o estabelecimento de um sistema de acesso mais igualitário às vacinas e aos tratamentos.
Tomás Coeni, chefe da entidade, afirmou à AFP que mesmo agora, quando há abundância de vacinas disponíveis, muitos países têm uma taxa de vacinação de apenas 10% da população. Diante desta situação, a federação pede a todas as partes interessadas da comunidade mundial que desempenhem um papel para garantir o acesso a futuras vacinas, tratamentos e diagnósticos. Coeni afirmou que a indústria não pode agir sozinha e que é preciso que os países ricos estejam dispostos a afirmar que não podem se abastecer exclusivamente. Por isso, a federação propôs reservar uma parte da produção de medicamentos e vacinas em tempo real para distribuição a populações prioritárias em países de baixa renda. Apesar disso, a entidade defende o respeito aos direitos de propriedade intelectual. Depois de quase 2 anos de negociações, em junho, a Organização Mundial do Comércio permitiu o levantamento temporário das patentes que protegem as vacinas contra a Covid-19, ato simbólico muito criticado pela Federação da Indústria Farmacêutica. Eu acho que não houve ninguém que obteve mais lucro com essa pandemia do que as indústrias farmacêuticas. Foi um grupo de pessoas, de empresários, que se deram muito bem por conta da pandemia. Ganharam bilhões, milhões, estão muito ricos e poderosos. Eu acho que a maioria desses precisavam fazer filantropia, ajudar pessoas mais necessitadas, casas de caridade, asilos onde se encontram milhares, dezenas de idosos abandonados pelos familiares, porque a maioria dos familiares abandona. Deveriam sim, esses empresários milionários, ajudar essas pessoas. Eu falo isso porque tem gente muito abastada que se beneficiou com a pandemia da morte e não ajuda ninguém. Principalmente políticos aí, que ganharam milhões com esses insumos. Quando eu lembro, a minha memória, refresca a minha memória agora, quanto que esses caras não ganharam aí com esses respiradores aí? Começou na época que estava morrendo muita gente, gente demais, indo para as máquinas, para os respiradores artificiais, e eles encomendaram milhões da China, gastaram milhares de reais, a lá vão ter, ganharam muito dinheiro em cima do povo, essa é a verdade. E o povo sofrendo cada vez mais, pagando impostos caríssimos. E não tem retorno de absolutamente nada. Aonde vamos parar? Só vou dar um recadinho básico do apoio cultural, eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Desce do carro, desce da moto, perdeu o Playboy! Podia ser um mala, né? Pra roubar o seu carro, a sua moto, mas não sou não, vou dar uma dica de segurança. Se você tem carro, moto, principalmente moto, entre em contato com a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Cobre furto, roubo, colisão. Para moto, a cobertura é completa. Diferente de outras empresas, a PVS ela cobre tudo, 100%. Ela cobre o furto, que é a moto parada na rua, que as outras empresas não cobrem. Cobrem a perca total, a colisão. Não tem essa de te entregar quadro da moto toda estourada. Você recebe 100% tabela FIP. Então entre em contato através desse zap que passa aí na sua tela. A PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Proteja sua moto já. É verdade. Você vê que a indústria farmacêutica ganhou muito dinheiro com a pandemia. E vem ganhando cada vez mais. E o que eles estão fazendo pela população? Você vai numa farmácia, se você não tiver o dinheiro, você não leva o remédio. É verdade. Quantas pessoas estão aí, nesse exato momento, passando por necessidades básicas, precisando de medicamentos e não são correspondidas adequadamente porque não tem o maldito dinheiro. O bendito dinheiro, né? Não pode chamar de maldito dinheiro, porque dependemos dele para tudo. Precisamos do dinheiro para sobreviver. Essa é a verdade. Eu digo para você que a situação vem cada vez mais ficando difícil em torno dessas coisas, dessas pandemias, dessas tragédias que acometem todos os dias
a nossa nação e o mundo todo. País europeu encomenda 1,5 milhão de vacinas contra varíola do macaco. Haja vacina agora, hein? Põe no pente, Braga, põe no pente! Um país europeu não revelado encomendou 1,5 milhão de doses de vacinas contra a varíola do macaco. O anúncio foi feito pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, a única biofarmacêutica a produzir um imunizante aprovado contra o vírus. A Organização Mundial da Saúde informou no mês passado que esforços intensos eram necessários para combater a doença, à medida que os casos aumentam, especialmente no leste da Europa. Em junho, o Comitê de Emergência da OMS decidiu que, nesta fase, a varíola não constituía uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o nível de alerta mais alto da organização. Mas na semana passada, a entidade indicou que convocaria um novo comitê em 21 de julho. Detectada pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é uma doença que começa com febre alta e progride rapidamente para uma erupção cutânea com crostas. Na maioria das vezes é benigna e geralmente cura espontaneamente após 2 ou 3 semanas. Tomara que essa doença, essa varíola do macaco, não tenha a letalidade da Covid-19, nem se espalhe em todo o globo terrestre. As percas de pessoas são inimagináveis, né? Inimagináveis. A perca da economia nem se fala, né? O país, o mundo está quebrado. E nós vemos um retrocesso na sociedade porque a sociedade parece que não evoluiu por conta dessas pragas. Ainda existem pessoas que brigam de política, por conta de jogo de futebol, por conta de sexualidade, por conta de raça, de cor da pele. Como são pequenos aqueles que ofendem outras pessoas por serem diferentes delas. Eu me pergunto, aonde está a educação que foi dada a essas pessoas? Aonde os pais erraram? Porque muitas vezes você fala assim, Pedro Mendes, mas eu criei o meu filho de uma forma tão educada, nas melhores escolas, como é o caso daquele estrupador safado sem vergonha do Rio de Janeiro, aquele médico anestesista safado, que eu já falei aqui, que estrupou aquela mulher na sala de parto, tirou o pênis para fora ereto e colocava na boca da vítima. Ele sedava as pacientes com uma sedação maior do que o indicado para que elas não se recordassem, e ele fazia o ato sexual, ejaculava na boca daquelas mulheres no momento mais lindo da vida delas, que é o momento em que o filho vem ao mundo. Que triste, né, gente? Como tem psicopatas, pessoas maldosas nesse mundo, monstros. Então essas atrocidades vêm de uma forma ferrenha abordando a nossa sociedade e precisamos tomar cuidado. O inimigo está do nosso lado e às vezes a gente não presta atenção. Todo tipo de comportamento pode ser benéfico à sociedade ou nocivo. Quando você corta uma fila, quando você toma vantagem de uma pessoa para se dar bem, quantas pessoas estão caindo nesses golpes do Tinder? Vai para relacionamento, se relaciona com uma menina no Tinder, conversa por telefone, marca encontro, chega lá, te levam para o cativeiro, extorquem, batem, matam. Hoje, as atrocidades estão acontecendo no mundo todo. Golpes, estelionatos, assassinatos em massa. Por quê? Porque há um aumento das pragas, há um aumento da criminalidade, há um aumento das mazelas. E com isso, precisamos... Qual que é a solução, Pedro Mendes? Você fala tanto que há isso, há aquilo, mas o que você aconselha? Eu aconselho ao senhor e à senhora se apegarem a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele para cuidar de nós. Está muito difícil viver
nesse país, em qualquer lugar do mundo. Por mais que nós olhamos e vejamos uma luz no final do túnel, tá meio difícil viver aqui no Brasil. Por conta da economia, da segurança pública, de outras coisas que acontecem, que vão levando a sociedade cada vez mais para o buraco. Eu venho falando paulatinamente, temos que tomar cuidado, temos que ser uma sociedade mais aguerrida, mais unida, mas o povo parece que não quer saber. É óbvio que é mais importante se preocupar consigo mesmo, olhar para o próprio umbigo. Hoje as mulheres estão tão banais, expondo a sua sexualidade nas redes sociais de forma cretina, sem nenhum tipo de pudor. Aonde está o pai dessas meninas, Braga? Aonde está o pai dessas meninas que se expõem, se vendem a troco de nada nas redes sociais? Tá uma sacanagem comendo solta o tempo todo nesse país, gente. Aonde vamos parar? Eu não canso de falar que precisamos de parâmetros morais para viver numa sociedade que caminha a passos largos para o inferno. Reino Unido bate recordes de temperatura. Não muda de canal. Põe no pente, Braga, põe no pente! As temperaturas chegaram perto de 40 graus Celsius nesta terça-feira no Reino Unido, afetado pela onda de calor que atinge o oeste da Europa. Na cidade de Charwood, perto do aeroporto londrino de Gatwick, os termômetros registraram 39,1 graus Celsius antes do meio-dia. O recorde anterior no país era de 38,7 graus Celsius, registrado em 25 de julho de 2019 em Cambridge. Esta é a segunda onda de calor em apenas um mês na Europa, cujo aumento, de acordo com cientistas, é uma consequência direta da crise climática. O Reino Unido caminha para ultrapassar os 40 graus Celsius pela primeira vez na história. A Agência de Saúde e Segurança do Reino Unido emitiu um alerta vermelho, afirmando que o calor é um risco até mesmo para jovens e pessoas com boa saúde. O governo de Boris Johnson foi acusado de não levar o fenômeno a sério depois que o premier não compareceu a uma reunião de emergência no domingo sobre a onda de calor e, em vez disso, participou de uma festa de despedida. Se o cara não comparece, a própria audiência para falar sobre o calor, sobre as temperaturas que estão aumentando cada vez mais e matando pessoas no país, e vai para uma festa, é que ele não está nem aí para o que está acontecendo com o país, né? E olha que é um país de primeiro mundo, o Reino Unido. A gente reclama do Brasil aqui, mas pessoas descabidas de consciência tem em todos os lugares do mundo, sabe? Hoje em dia tá assim, a banana tá correndo atrás do macaco, literalmente. Você vê cada história que até Deus duvida. É só você ligar a televisão nesses noticiários todos os dias. Aí, a intolerância tá muito grande entre as pessoas. Ninguém quer saber de mais nada, não quer respeitar o próximo. Você tem medo de sair com a sua esposa, com seus filhos, para levar numa festa em algum lugar, porque fica com medo de coisas horríveis acontecer, de as pessoas atirarem, matarem. Poxa, gente, aonde foi que erramos? Precisamos voltar, fazer uma avaliação moral. A sociedade, ela precisa de rédeas curtas. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas tem coisas que são tão difíceis, poderia ter uma flexibilidade maior. Mas as pessoas abusam, né? É que nem a bebida alcoólica no trânsito. Se você não tiver um policiamento ostensivo, sabe, uma monitoria em cima dessas pessoas, elas bebem de madrugada, saem de boates, fazem loucuras, matam pessoas, se matam. E nessas rodovias federais, esses caminhoneiros que trabalham drogados aí, a grande maioria com rebite, ou usando cocaína, maconha, qualquer tipo de droga, para se manter acordado, para chegar cedo ao lugar por causa do frete, para fazer outra viagem, para fazer a corrida mais rápido. E por conta disso, os acidentes são catastróficos. Eu tenho certeza que o senhor já viu, hoje em dia nós temos as redes sociais, temos acesso ao que está acontecendo no mundo. Quantos acidentes de caminhões. Olha, eu assisto cada acidente na internet de caminhão que eu fico
de cabelo em pé. E olha que nem cabelo eu tenho. Fico de cabelo em pé, fico. Meu, é uns caminhão que capota, vira e cara passando na contramão, sabe? Não respeitando, fazendo ultrapassagem indevida, tocando o terror. Esses dias aí, mesmo no Rodoanel, um motoqueiro prensado entre as ferragens, sabe? É só acidente que mata famílias inteiras, gente. E o pior, as pessoas já estão acostumadas. Parece que acontece hoje, vai acontecer amanhã e depois, e ninguém tá nem aí. Aonde vamos parar? É muito bacana ter esse veículo de comunicação na nossa mão, para poder falar da realidade que vive o povo brasileiro. Você que está fora do país, que mora fora do país, o Brasil é maravilhoso. Tem as suas reservas naturais, tem o seu povo que é hospitaleiro, tem um coração que abraça todo mundo, mas tem também aquele monte de pilantra safado sem vergonha que pinta e borda com o nosso dinheiro. É verdade. Infelizmente, se no país existissem políticos empenhados verdadeiramente em ajudar o povo, não só em arrumar a própria vida, a situação do povo brasileiro estaria muito melhor do que está hoje. Eu tenho certeza absoluta do que estou falando e falo com conhecimento de causa, porque nós somos ricos, milionários. Aqui tudo que planta dá. Aqui é um país onde não tem terremotos, onde não tem tufões, onde não tem vulcões em erupções. Nós temos um povo que é um povo que tem uma solidariedade muito grande para com os outros. Você sabe disso, você que mora fora do país, sabe que o estrangeiro é mais frio e o brasileiro é muito acolhedor. Então, vamos orar para que o Brasil seja um país melhor, que possa abraçar todos vocês. Queria agradecer ao senhor e a senhora mais uma vez. Deus abençoe. Fiquem com Deus.